A minha ideia, quando te desafiei para fazermos esta conversa, para te juntares aqui a esta cena marada, foi um bocadinho de... Porque parte do meu objetivo é que estes vídeos sejam partilhas, mais partilhas pessoais, no sentido de a partir das experiências de cada um, do que propriamente uma coisa de o especialista nesta área ou o especialista na outra área. Porque não sei, para mim, acho mais interessante a experiência das pessoas que não são especialistas, ou seja, eu diria das pessoas em geral, do que propriamente dos especialistas. Acho que sobre os especialistas já há bastante mais informação do que há propriamente de partilhas, vou-lhe chamar, normais, de pessoas normais, digamos assim. Normais em oposição a serem especialistas num determinado tema. E como temos tido algumas conversas interessantes um bocadinho sobre estes temas mais esotéricos e não só esotéricos, mas também questões mais ligadas, se calhar, à reflexão sobre a vida, à reflexão sobre as nossas próprias experiências, e achei que podia ser interessante fazer esta experiência e ver o que é que daqui sai. E agora carreguei no botão da cadeira e desci um bocado. É para ficares ao meu nível. Exato. Não sei, queres começar por falar um bocadinho sobre... Acho que podia ser interessante começares por falar um bocadinho sobre como é que tem sido a tua incursão nesta área do desenvolvimento pessoal, ou do próprio questionamento sobre a vida, ou questionamento sobre as tuas experiências, focando naquilo que parecer interessante. Não vamos fazer aqui nenhuma exaustão, nenhuma pesquisa exaustiva, mas assim, o que é que te salta a ideia, assim? Sim. Assim, a ideia que me vem assim mais facilmente é sentir-me... aquilo que eu sinto é que sou uma pessoa que fui prendada com o facto de querer, de acreditar em algo que não seja visível. E eu senti isso desde muito cedo, desde muito pequenina. E eu não te consigo explicar porquê. Claro. Quer dizer, se calhar até consigo explicar, porque nasci no seio de uma família crente, católica, e é como se calhar numa primeira fase houvesse aqui alguns automatismos, não é? O ir à missa, a catequese, o rezar o terço, eram automatismos numa primeira fase da minha vida. Okay. Com o tempo, fiquei cansada desta parte de haver estes ritos quase obrigatórios, e acabei por me afastar aqui um bocadinho desta vertente religiosa, mas nunca, de facto, afastei-me da ideia de Deus ou daquilo que não era visível aos meus olhos. E eu, desde muito cedo, sentia que havia aqui um imenso mundo que não era palpável. E isto sim eu não conseguia explicar o porquê de eu sentir isto, mas era muito forte em mim. Paralelamente a isso, fui tendo aqui algumas formações, mais em termos de desenvolvimento pessoal, ligada à parte da expressão dramática. Comecei por fazer um curso de expressão dramática no técnico, e depois mais umas coisinhas que fui fazendo. Isso também ajudou-me a abrir um bocadinho para o meu mundo, aquilo que eu sou, o que eu gosto, quais são os meus interesses. A própria dança, durante algum tempo dancei tango, e isso também era uma forma de expressão. E de alguma forma considerava isso, considerava estar mais próxima da minha essência, não sabendo muito bem, ou seja, hoje em dia, ao dia de hoje, eu estou a utilizar estas palavras, essência, o não visível, mas isto é um vocabulário que estou a utilizar ao dia de hoje porque, pelas coisas que fui vivendo, não é? Porque na altura
não utilizava este tipo de vocabulário. Mas efetivamente a expressão corporal e dramática é como se fosse aqui a minha alavanca para descobrir um pouco mais de mim e também um bocadinho mais acerca deste mundo místico. Não sei se posso dizer místico, eu diria místico, sim. Faz-me sentido. Ok. E claro que depois são as pessoas que vamos encontrando pelo caminho, não é? Sem as pessoas é muito difícil de tu ires passando de patamar em patamar, é como se fosse um jogo e as pessoas vão-te dando bónus, créditos e tu vais descobrindo, vais abrindo um baú com esses créditos, com essas chaves de entrada e acaba por ser maravilhoso. E uma dessas pessoas foste mesmo tu, Ricardo, com a Oficina Clown. Portanto, o Rodrigo eu já conhecia e para mim era-me confortável estar nas sessões da Oficina Clown, porque conhecia o Rodrigo, tinha aquela ligação da parte do teatro, quando fizemos juntos, mas contigo eu encontrei, ou reencontrei o lado místico, e tu davas-me uma segurança, uma confiança tão grande, que era-me tão bom, era tão confortável ir àquelas sessões e perceber que havia uma outra pessoa que estava ali a ter que estava na oficina, era um facilitador, mas que olhava para as coisas como e ia um bocadinho mais além. Não se prendia só com aquilo que estava a acontecer em termos de técnicas, de recursos, de ferramentas, mas que conseguia alcançar outras coisas. E isso, efetivamente, despertou-me, foi-me despertando também aqui este meu lado mais místico, ainda que isto esteja mesmo... Eu estou a despertar, mas é como se ainda não tivesse saído da cama. Só estou acordada em cima da cama, na verdade. Estou a ver as coisas a acontecer, mas ainda não estou, acho eu, ainda não estou no meu pleno, diria eu. Eu acho que, não sei se isto faz sentido para ti, mas da minha experiência eu acho que isso é um processo de toda a vida. Ou seja, enquanto um tipo cá a andar, está sempre... Aliás, não é por acaso que a gente todos os dias acorda, não é? Não há um dia que a gente acorda Sim. E depois deixa de dormir. Sim, é verdade. E é uma questão de tempo. É engraçado, ainda hoje eu sou uma assídua da Capela do Rato, do meu querido padre José Tolentino Mendonça. É uma pessoa que é mesmo muito especial para mim. E ainda hoje ele falava na homilia dele algo que faz todo o sentido, que era realmente é preciso tempo. Quando nós lançamos as sementes à terra, não é? Ao vazio, ao silêncio da terra, nós muitas vezes temos a ansiedade e vamos lá perceber se a semente já está a crescer, se já está a brotar alguma coisa. Mas, na verdade, nós temos que confiar que essa semente vai ter a força para crescer por ela própria. E é isso que às vezes nos falta, não é? E falo por mim. Que às vezes eu tenho que me dar tempo e confiar que eu estou a seguir o meu caminho e que se calhar tudo isto que eu estou a passar é o meu caminho, é o meu propósito. Se calhar não, de certeza. E de certeza, não é? Quer dizer, eu digo hoje de certeza, mas há dias em que uma pessoa... Nós estamos sempre no nosso caminho, não é? Se não estivermos no nosso caminho, estamos no caminho de quem? É verdade. Mas porquê que achas que nós temos sempre este receio de, mesmo fazendo diariamente escolhas, nós temos receio de esse não ser o nosso caminho? Eu acho que... Eu acho que são duas coisas distintas. Ou seja, uma é nós temos sempre receio. Ora receio de umas coisas, ora receio de outras. E isso acho que faz parte da nossa condição humana. Ou seja, o medo é uma das emoções básicas do ser humano. Eu diria que inata. Ou seja, eu não acredito muito naquela teoria de que o medo é uma coisa que nós recolhemos da sociedade ou que recolhemos das outras pessoas. Eu acho que o medo é uma emoção básica e faz parte da função
da função emocional humana, digamos assim. Outra coisa é o sentimento do medo e a consciência que eu tenho desse medo e a reflexão que eu faço sobre esse medo. Mas o sentir medo, eu acho que faz parte da condição humana. Quer dizer, eu aposto que se meteres uma criança num sítio aterrorador, ela vai sentir medo, independentemente da sociedade ou das outras pessoas. Até porque as emoções, tanto quanto eu sei, ou quanto eu acredito, as emoções elas não são só aquilo que nós sentimos no corpo, mas são também uma vibração, elas têm uma dimensão energética, não é? Portanto o medo é algo que, existindo, pode ou não ressoar em nós, ou seja, há aqui uma dimensão de ressonância entre as pessoas. Especificamente, o medo de estarmos ou não no nosso caminho, eu acho que essa sim já é uma construção social, ok? E que vem... Até porque o conceito de caminho é uma coisa que existe na nossa linguagem e a linguagem é uma coisa construída socialmente, não é? Agora, se formos... E estou a pensar nisto agora, nunca tinha pensado nisto antes, mas se formos à coisa mais básica, eu acredito que nós, quando vimos a esta vida, e eu acredito na reencarnação, ou seja, eu acredito que nós temos várias experiências de vida. Quando nós vimos a esta vida, eu acredito que nós nos separamos da fonte, ok? Nós nos separamos do todo e acredito que nós nos separamos até de nós próprios, de alguma forma. Ou seja, há uma parte da nossa energia que fica do lado de lá, vamos dizer assim, e há outra parte que vem para o lado de cá, com uma espécie de amnésia. E essa separação vai-nos trazer uma constante, ou seja, vai-nos trazer sempre uma sensação de que não está completo. Porque a verdade é que nós não estamos completos porque só está aqui uma parte de nós, não é? Ou seja, isso não, na minha perspectiva, não é irreal, é real. Nós estamos incompletos. Depois podemos ir ficando mais completos à medida que trabalhamos e que desenvolvemos esta conexão com o todo e esta conexão também com esta parte de nós que está do lado de lá, mas que nós temos acesso a ela, ok? Que é possível interagir com essa parte. E isso para mim está muito ligado ao conceito de despertar, ou seja, o despertar para mim é exatamente eu experienciar, é aquilo que resulta da experiência, e da experiência, não estou a falar da experiência uma vez, estou a falar da prática da experiência, desta reconexão com o todo e desta reconexão comigo próprio. Mas cara, já me desviei um bocadinho da tua pergunta. Não necessariamente. Mas, ou seja, porque é que nós temos sempre este medo de não estar no nosso caminho? Eu acho que não é por uma razão, eu acho que é por milhares de razões, não é? Ou seja, eu tenho tanto tenho medo, muitas vezes eu tenho medo de não estar no meu caminho, porque se calhar é que a realidade que eu estou a viver não é aquela que eu gostaria de estar a viver, ou seja, há uma frustração, ou há uma desilusão, ou há uma expectativa, ou eu tenho determinados objetivos, e o facto de não estar a viver essa realidade que eu gostava de estar a viver faz-me questionar se eu estou no meu caminho ou não. Outras vezes eu tenho uma determinada expectativa e depois o resultado é diferente da minha expectativa. Então eu questiono, será que eu fiz aquilo que devia ter feito? Será que estou no caminho certo? Não é? Agora, eu acho que todas essas ideias para mim são ideias que não nos levam propriamente, como é que eu ia dizer? O resultado da ideia nunca nos vai levar necessariamente a lado nenhum. O que não quer dizer que não seja super interessante eu refletir sobre isso. Ou seja, eu refletir se eu estou no meu caminho, se não estou no meu caminho, se estou na minha verdade, não estou na minha verdade. Mas o caminho não está fora, o caminho está dentro, não é? Ou seja, o estar no meu caminho é se eu estou num caminho que está alinhado comigo, se está alinhado com o meu coração, está alinhado com a minha mente, se está alinhado com a minha essência, se está alinhado com a minha energia, se quisermos dizer de uma forma mais generalista. Ou seja, não há... Eu acredito que eu nunca vou encontrar essa resposta fora de mim,
da mesma forma que acredito que eu preciso do que está fora de mim para perceber essa resposta. Como tu estavas a dizer há bocado, eu preciso. O homem é um animal social, ou seja, eu preciso dessa interação social com, quer seja com o meio, quer seja com outros seres, para, para me reconhecer, para me descobrir, para me perceber. Eu acho que isso é necessário, ou seja, não acho que possa ser dispensável. Mas pronto, isto é aquilo que eu acho, não sou nenhum dono da verdade e há muita coisa que eu não sei. Mas da minha experiência eu vejo isso dessa forma. E eu não vejo que o ter medo de não estar no meu caminho seja uma coisa má ou seja uma coisa boa, ok? Ou seja, eu acho que esse questionamento pode ser altamente funcional. Eu posso... é esse medo de não estar no meu caminho que me faz revisitar os meus planos, que me faz revisitar as minhas expectativas, que me faz revisitar a minha direção, se quiser. Agora, É engraçado. agora, porquê? Não te sei responder. Não sei porquê que isso acontece. Tu há pouco tempo fizeste um vídeo, acho que até foi o teu último vídeo, sobre o ego. E engraçado, trouxeste aí uma perspectiva diferente daquela que se calhar eu estaria à espera. Porque uma das personagens que me bloqueia ou que me faz levar a ter essas questões de será que estou bem, será que não estou, será que isto é intuição, será que é simplesmente o ego que me está a desviar de alguma coisa. E apesar do ego, como tu disseste, ter um papel muito importante na nossa vida, ainda assim eu acho que eu tenho que trabalhar, não sei como, ainda não sei como, tenho que trabalhar esta minha relação com o meu ego. Para quê? Para que em momentos em que a minha intuição, aquilo que eu estou a sentir, está de alguma forma a contactar-me, a falar comigo, a dar-me aqui sinais, dicas, não é? Se posso dizer isto, para seguir um caminho da esquerda ou da direita, mas aquilo que eu sinto, na verdade, é sempre esta velha dúvida se é a intuição ou se é o meu ego. E este, para mim, é dos grandes desafios, ou tem sido um dos grandes desafios da minha vida. É fazer a distinção entre o ego e a intuição. Faz-te sentido isto? Deixa-me ver se eu consigo resumir a quantidade de coisas que me passou pela cabeça. Primeiro, há um gajo que eu sigo, que é um gajo que eu gosto muito de ouvir, uma pessoa que eu acho que é bastante culta e bastante inteligente, e ele diz uma coisa que eu acho super interessante, que é eu acho que parte desta nossa, vamos chamar evolução, ou parte desta nossa evolução no sentido de expansão de consciência, ou seja, ou à medida que nós vamos expandindo a nossa consciência, nós ficamos mais atentos e eu acho que passa a ser mais importante ou mais relevante o cuidado com a linguagem. Ou seja, quando nós falamos de uma coisa, o que é que nós estamos a falar e usar as palavras tanto quanto possível, e eu sou péssimo nisso, mas eu concordo que ele diz que isso de facto é importante, esta questão da linguagem. Tu começaste por falar uma coisa que eu tenho de trabalhar, ok? E essa linguagem reflete um condicionamento. Reflete o condicionamento, primeiro, de que a expansão da consciência, a evolução pessoal, o desenvolvimento pessoal é um trabalho. E o trabalho é uma palavra que tem uma certa carga, e aliás a própria origem etimológica da palavra trabalho, agora não me lembro exatamente do significado, mas sei que é algo bastante negativo, é quase tipo curse. Sim, é como se fosse sempre um esforço, não é? Exatamente. E por outro lado, o tenho de é um condicionamento, ou seja, eu tenho a percepção que eu tenho de, porque externamente eu sinto esse condicionamento, eu sinto essa eu não digo que tenho de trabalhar a partir de uma necessidade, eu digo que tenho de trabalhar a partir de uma expectativa do exterior, porque se eu falar a partir da minha necessidade, eu direi qualquer coisa como eu sinto necessidade de
fazer mais neste domínio, ou eu sinto necessidade de expandir esta capacidade, ok? Ou de desenvolver esta capacidade, o que seja. Eu não vejo, e atenção quando eu falo aqui da noção de ego, eu não estou a falar da noção de ego da psicologia, do ego, superego, não sei o quê, do ID, o ego e superego. Não estou a falar nessa linguagem ou nessa semântica. Estou a falar no conceito de ego que nós usamos correntemente e daquilo que as pessoas falam normalmente enquanto ego. E eu não vejo, eu não vejo como possível a separação entre a minha intuição e o meu ego, ok? Porque na minha perspectiva, a minha intuição é algo que resulta de mim, é algo que resulta de mim contendo o meu ego, a minha personalidade, as minhas necessidades, os meus desejos. A minha intuição não é algo que eu tenho acesso apenas quando eu estou num estado de não, vamos lhe chamar de não ego. A minha intuição é como a minha capacidade de falar. Eu tanto sou capaz de falar quando estou altamente dominado pelo meu ego, vamos dizer assim, como sou capaz de falar quando estou pouco dominado pelo meu ego. Ou seja, a intuição é uma capacidade que eu posso desenvolver ou não. Se quiseres, é quase uma técnica, ok? É uma capacidade. E eu posso desenvolver mais essa capacidade, posso desenvolver menos. Depois posso usar essa capacidade para os objetivos do meu ego, posso usar essa capacidade para os objetivos do meu espírito, ou da minha alma, ou o que seja. Mas a intuição em si ela é uma capacidade. E para mim faz-me sentido. E eu não percebo muito não percebo nada não percebo quase nada da astrologia. Mas se nós olharmos para a astrologia e se olharmos para os 12 signos do zodíaco, nós temos os primeiros 4 signos que, ou seja, o primeiro signo de terra, o primeiro signo de fogo, o primeiro signo de terra, o primeiro signo de ar e o primeiro signo de água. Depois temos o grupo de 4 seguinte, que são os segundos, são tipo o segundo nível de cada um desses elementos, e depois temos o terceiro e último grupo, que é tipo o terceiro nível de cada um desses elementos. E o primeiro grupo está muito ligado à personalidade. Se quiseres, está muito ligado às questões do ego. Por exemplo, o primeiro signo, que é Carneiro, que é a energia de Carneiro, que está ligado à casa 1, que é a primeira casa das 12 casas da roda astrológica. É exatamente tudo o que tem a ver com identidade, com o eu, o que é que eu quero fazer, o que é que eu gosto de fazer, como é que eu sou, como é que eu me comporto, ou seja, todas essas questões do eu estão ligadas a este primeiro nível. Depois, quando nós nos vamos desenvolvendo e quando nos vamos transformando, nós vamos subindo uma oitava, ou seja, vamos subindo de vibração. E a vibração que vem a seguir a esta vibração mais individual é exatamente essa vibração mais social, mais de interação, ou seja, eu em relação com o outro. Ok? E depois temos a terceira parte, que é tipo o terceiro nível, digamos assim, que sou eu em relação com o todo, incluindo a dimensão espiritual, incluindo a dimensão mística, incluindo a dimensão esotérica. E isto tanto pode ser ao nível da minha personalidade, como pode ser ao nível do conhecimento, ok? Quanto pode ser ao nível... Ou seja, isto não é uma questão de melhor ou pior. Estes níveis não é uma questão tipo, este nível está acima deste. É uma questão de perspectiva. Por exemplo, se eu estou a estudar teorias de personalidade, não é? Eu posso estar a estudar teorias de personalidade a um nível muito avançado e muito profundo, mas eu estou nesta primeira dimensão. Se eu estiver a estudar os tipos de desafios de aprendizagem das almas, eu já estou a uma oitava, já estou 2 oitavas acima desta dimensão mais analítica das características e dos comportamentos da personalidade. Ok? Ou seja, isto não é uma questão de melhor ou pior, é quase uma matriz em que as várias perspectivas se podem cruzar. Então,
quando tu dizes que sentes necessidade de desenvolver a tua intuição e de alguma forma de procurar essa separação entre o teu ego e a tua intuição, para mim faz mais sentido, e não tem que fazer sentido para ti, mas para mim faz mais sentido olhar para essa questão a partir de uma perspectiva de eu quero desenvolver a minha intuição, ou seja, eu quero desenvolver essa minha capacidade, ok? E eu quero desenvolver a minha consciência, a consciência de mim, ou seja, a minha autoconsciência, para que eu consiga perceber, consoante a situação e consoante o meu estado emocional e consoante quem eu sou e com a minha personalidade, de que forma é que eu posso, não queria dizer utilizar, mas de que forma é que eu posso equilibrar as várias partes de mim para que elas cooperem em vez de elas estarem em competição pelo recurso escasso que sou eu. E que é o meu tempo, que é a minha energia, que sou eu, não é? Nós, no fundo, nós somos um recurso que é explorado por várias entidades, não é? Em várias dimensões. Em várias dimensões. E se essas entidades estiverem a cooperar para o mesmo fim, eu vou ser mais produtivo, vou ser mais eficaz, vou ser mais eficiente naquilo que é a gestão do meu recurso. Se estiverem em competição, eu vou ser menos eficaz, não é? Vou estar em maior stress, não é? Porque o stress resulta desse conflito, não é? A minha mente quer uma coisa, o meu coração quer outra, o meu ego quer outra, o meu espírito quer outra, e isto eles andam todos aqui um bocado à batatada. E eu acho que o caminho é um caminho pela harmonia, não é? Pela harmonização das várias partes de nós, e não necessariamente pela castração de alguma delas. Porque todas elas, se existem, elas têm uma função, elas têm um lado funcional. Ok? Eu acho difícil, assim pensando do topo da minha cabeça, eu acho difícil alguém se apaixonar se não tiver um ego, por exemplo. Nunca pensei nisso. Mas pronto, isto estou a pensar do topo da minha cabeça também. Engraçado, mas porquê que tu dizes isso? Porque se eu não tiver um ego, não é? Os meus desejos vêm do ego, não é? E quando nós estamos apaixonados, nós desejamos a outra pessoa, nós desejamos estar com a outra pessoa, nós quase que desejamos ser a outra pessoa. É quase, há quase um desejo de fusão, não é? E esse desejo, ele vem do ego, não é? Vem da nossa estrutura egoica, não é? É quase esse desejo há quase um desejo de possuir o outro, não é? Se eu não tiver esse desejo, não é? Eu não me vou apaixonar. Posso sentir amor pela outra pessoa, posso sentir em comunhão, posso sentir uma série de coisas, mas não me vou apaixonar, não vou perder o controlo, não vou perder a sanidade, que é uma coisa que eu acho que faz parte da paixão. Sim, mas aí diria, tu realmente és realmente um dos teus dons é mesmo a linguagem, o comunicar. Tenho a certeza que muita gente discordará de ti, mas sim. É a minha opinião, não é? Vale o que vale, e é o que eu sinto, e porque tu acabas por sempre utilizar metáforas que se adequam, quer dizer, a mim adequam-se, não é? Eu não sei se adequa-se a todas as outras pessoas, mas falando de mim, mas é impressionante esta tua capacidade quase imediata no teu todo, não é? No todo do teu cérebro, conseguires utilizar a linguagem e as palavras para explicar, para colocar em palavras coisas que às vezes não são tão fáceis. Mas diria que tu disseste uma coisa muito bonita, que é esta coisa do equilíbrio, não é? Aceitar que há aqui um conjunto de entidades, não é? E de coisas que estão a acontecer, mas que o objetivo final, se calhar, é mesmo o equilíbrio delas, a harmonização que tu falavas.
E obviamente que a intuição, se calhar, quando tu estavas a dar o exemplo de uma relação e de como sem o ego não nos apaixonaríamos, é verdade, mas a própria intuição também nos ajuda provavelmente a ir limando algumas coisas pelo caminho, não é? Na própria relação. Até porque se nós estivéssemos constantemente com vontade de possuir o outro, não conseguiríamos ir trabalhar, não conseguiríamos fazer a nossa vida ou pensar noutras coisas que não a relação. Por isso é que normalmente a paixão dura um tempo, não é? Ninguém fica apaixonado para sempre. Acho que é 2 anos, 2 anos no máximo. Não sei, acho que varia muito. Acho que sim, não dá para dizer. Até porque não é uma coisa tipo 0 a 1, não é? Ou seja, é uma coisa. É um degradê, não é? Sim, não é estanque. Mas há uma coisa que. E eu acho que já tinha partilhado isso contigo. Há uma coisa que acontece e eu gosto desta. E eu gosto de sentir que muitas vezes eu já consigo ter esta capacidade de, em determinados momentos, em determinadas situações, com outras pessoas, em que eu sei que o meu ego está a entrar em ação, eu consigo me transfigurar, não é? Assim, de uma forma um bocadinho mais. Isto não é um exemplo. Podemos dar um exemplo? Imagina, estás a ter uma conversa, estás numa reunião, estás a ter uma conversa. Okay. E de alguma forma, se alguém tiver-te a dar uma perspectiva que de alguma forma mexe contigo, não é? Houve ali algum motivo que te levou a sentir-te picada ou picado. Okay. Claramente que aquilo é uma coisa que mexeu com o teu ego, diria. Mas o que acontece comigo é, nesses momentos, eu faço freeze, eu estou a sentir determinadas coisas e quando penso nessas coisas no limite, penso que não faria sentido eu estar a sentir aquele determinadas emoções, ou a raiva, ou coisas que para mim não faria, parece que estou a ampliar um determinado momento porque não faria sentido, não é? Mas aquilo que acontece é, eu transfiguro-me, ou seja, é como se eu estivesse a olhar de fora e a perceber aquilo que eu estou a sentir e ao mesmo tempo a fazer aqui e se calhar é um julgamento, não sei, um julgamento daquilo que está a acontecer e como não deveria estar a sentir aquilo. Ou seja, é como se eu tivesse 2 momentos que estão a acontecer de forma paralela, em que eu estou a sentir, mas eu também estou a ver aquilo que estou a sentir. Faço-me entender? Consegues entender esta imagem? Deixa-me tentar partir isso em partes, para ver se... Porque eu acho que tu estás a... A sensação que eu tenho é que tu podes estar aí a misturar coisas que são um bocadinho distintas. Eu acho que aquilo que tu estás a falar, na verdade, não é tanto do ego, é da... Aquilo que tu estás a falar é de outras coisas. Estás a falar das emoções e estás a falar da parte... Estás a falar das nossas feridas e das nossas feridas emocionais. Okay? Isso está ligado ao ego, ou seja, porque o ego, no fundo, é o quê? É a nossa estrutura base de personalidade, é tipo o core da nossa personalidade, e o core da nossa personalidade ele é construído a partir dessas feridas, ok? Então existe uma relação. Mas quando tu te sentes picada, ok? Quando te sentes picada é porque há uma dessas feridas que foi tocada pela afirmação qualquer que a outra pessoa fez. Vamos concretizar para ser mais fácil. Imagina que a pessoa chamou-te e disse assim, pá, tu és incompetente. Tu claramente ou és burra ou és preguiçosa. Ou não fizeste o teu trabalho, ou és pouco inteligente, ok? E vamos dizer que tu, na tua infância, as pessoas achavam que tu eras burra, ok? E então tu criaste uma defesa para proteger essa sensibilidade. E quando alguém consegue passar a tua defesa, esta sensibilidade que está por detrás dessa defesa é uma hipersensibilidade, ok? E como é uma hipersensibilidade, tu vais precisar de acionar um sistema mais poderoso de proteção, porque a tua defesa que tu tens lá foi ultrapassada, não foi suficiente para te defender daquela ameaça, né? E uma das formas que nós temos, um dos sistemas que nós temos de proteção
potentes é a raiva. Ok? Ou seja, eu basicamente, aquela pessoa está-me a ferir, ok? Provavelmente não tem essa noção, porque não sabe a minha história, não sabe as minhas sensibilidades, mas pronto, no fim do dia ela está-me a ameaçar a minha integridade e a minha personalidade basicamente vai ativar o meu sistema emocional para responder de forma a defender a sua integridade daquela ameaça de uma determinada forma. Okay? E no caso, no exemplo que estás a dar, essa forma é através da raiva. Podia ser outra forma, podia ser através do medo, por exemplo. Podia-te congelar de forma a que tu ficavas congelada e, tanto congelada, aquilo não te afeta e nada entra e nada sai. Okay? Ou seja, não há apenas uma forma de responder à mesma situação. Isto depende da personalidade de cada um. Okay? Espetacular! Ou seja, que bom que o teu ego tem uma forma de te defender e defender a tua integridade. Porque se o teu ego não tivesse uma forma de defender a tua integridade, tu... não sei se... A mim só vem uma imagem de desenhos animados, não é? Que é tipo um gajo é atacado e desfaz em bocadinhos, como ao vidro quando se parte. E que bom que isso não acontece, ok? Agora, depois de perceber este mecanismo básico, ou básico no sentido de mais elementar da funcionalidade da nossa personalidade e do nosso ego, ok? Eu posso, como eu estava a falar há bocado da questão das oitavas, em termos da personalidade, eu posso ir subindo a vibração da minha resposta e da minha resposta àquela mesma ameaça. Mas isto não acontece através da anulação ou desanulação ou do trabalho ou do destrabalho do ego. Isto acontece a partir de uma coisa que se chama da consciência, do desenvolvimento da minha consciência. Ok? Ou seja, quando eu estou nessa mesma situação, ok? E a pessoa diz assim, como eu estava a dizer, pá, ou tu és burro ou és preguiçosa e não fizeste o teu trabalho. Isso igual vai ativar a minha ferida, ok? Porque eu tenho essa ferida, eu vou ter sempre essa ferida. Aquela ideia que se fala de eu vou fazer muitas terapias até deixar de ter feridas, eu acho que é um bocado tola, mas pronto, é a minha perspectiva. Não percebi. Acho que é um bocado tola. Tipo, as tuas feridas vão ser sempre as tuas feridas. E é isso que faz a tua personalidade, ok? Pois a tua personalidade pode ser mais flexível ou menos flexível. E tu podes ter mais consciência ou menos consciência de ti, ok? Mas as tuas feridas são as tuas feridas, a tua história é a tua história. Tu vais estar sempre no teu caminho e a tua história vai sempre ser a tua história. Sorry. Temos pena. Temos pena. O que acontece é que quando eu tenho consciência que eu tenho aquela hipersensibilidade, okay? Quando eu tenho consciência de que quando as pessoas me chamam ou, como é que se diz, indiretamente, ou implicam, não é implicam, imply, não é? Falta uma palavra. Pronto, quando as pessoas chamam direto ou indiretamente, quando as pessoas me chamam direto ou indiretamente que eu sou burro, ok? Isso vai desencadear uma resposta emocional em mim, porque isso é uma hipersensibilidade minha. Ok, eu percebo isso, aquela pessoa estabelece ou inicia essa ameaça na minha direção, ok? E eu tenho consciência eu tenho consciência dessa minha hipersensibilidade, portanto, eu tenho noção, eu percebo-me que aquela afirmação está a tocar a minha hipersensibilidade e, ao ter consciência, eu ganho uma nova possibilidade. Enquanto eu, antes de ter consciência dessa minha hipersensibilidade, eu não tinha opção. A minha única resposta era a resposta, vamos lhe dizer, vamos chamar a resposta de sobrevivência, em que eu respondo, no caso, àquele ataque com um ataque maior, não é? Com um ataque mais potente, de forma a garantir a integridade do meu ser e o respeito pelos meus limites. Ok? Ou seja, olho por olho. Eu respondo em legítima defesa. Ok? Ao ter consciência dessa minha hipersensibilidade, eu ganho uma possibilidade de escolha. Eu ganho a possibilidade de escolher, ok, eu posso responder desta forma, ou eu posso responder a esta situação de outra forma. Ok?
Mas precisa de ser uma forma que igual respeite a minha integridade. Ok? E precisa de ser uma resposta que igual esteja em consonância com a minha hipersensibilidade. Ok? Porque se a minha resposta for... imagina, se eu sinto uma raiva e a minha resposta é... Está tudo certo. Ok? Isto vai dar porcaria. Porquê? Porque não existe uma consonância entre aquilo que é a minha resposta e a raiva que eu estou a sentir. E esta resposta não salvaguarda a minha integridade. E isso para mim é uma necessidade porque aquilo é uma hipersensibilidade minha. Ok? Então, a resposta tem que cuidar da minha necessidade. Porque senão aquilo que eu estou a fazer é apenas abaixar ainda mais as defesas e estou a expor uma ferida que eu tenho ainda mais. E nós somos desenhados de uma forma inteligente que não nos permite fazer isso. E ainda bem. Porque senão nós estávamos constantemente a ser esquartejados e quer dizer, as feridas cada vez eram maiores. Okay? Não sei se me estás se está a fazer sentido até aqui. Okay? Sim, sim. Quando eu estou a falar de tu teres uma nova possibilidade, é, por exemplo, tu teres uma resposta do género: olha, isso que tu estás a dizer para mim não é ok. Ok. Portanto, eu agradeço que tu não voltes a responder, não me voltes a tratar dessa forma. Porque senão, se tu me voltares a tratar dessa forma, eu digo-te já que eu não estou disponível para continuar aqui. Ok, igual eu estou em contacto com a minha raiva, igual eu estou em contacto com a minha hipersensibilidade. Ok. Mas a resposta que eu estou a ter é uma resposta que tem em consideração também o outro. Porque a minha resposta mais de sobrevivência não tem em consideração o outro. É aquele que se chama o ver vermelho. Não é? Ou seja, a minha sobrevivência foi ameaçada e eu vou responder com o meu instinto de sobrevivência. Okay? E o meu instinto de sobrevivência... E uma terceira pessoa que estivesse a observar esta situação podia dizer: tu és má pessoa porque deste com a cadeira em cima do outro tipo só porque ele disse que não sei o quê. Okay? Na verdade, tu não és má pessoa. Até porque não existem más pessoas. Na verdade, o que acontece é, por causa da tua hipersensibilidade, tu és insensível ao outro quando te sentes ameaçada. Como todas as pessoas. Se eu sinto a minha integridade ameaçada, eu fico insensível às necessidades do outro. Eu fico insensível ao outro. Por isso é que se alguém atentar contra a minha vida, e se eu tiver como resposta, a partir da minha personalidade, uma resposta agressiva, em legítima defesa, eu vou atentar contra a vida da outra pessoa, da pessoa que me está a ameaçar. Okay? Porquê? Porque eu fico completamente insensível às necessidades do outro, inclusive à necessidade dele de viver. Ok? Então, mas esta nova possibilidade de resposta, que passa a ter em consideração o outro, ok? É uma oitava acima do primeiro nível em que só tem em atenção eu. Ou seja, passa a ter em atenção também a dimensão relacional. Tem em dimensão o Ricardo e tem em dimensão o Zé Manel. Ok? E se eu continuar a desenvolver a minha consciência e a desenvolver a minha consciência de mim próprio e desenvolver a minha... Eu não gosto bem da palavra desenvolver porque parece que é uma ação, que é um trabalho, e na verdade não é bem isso. Mas se eu continuar a expandir a minha consciência, eu vou conseguir chegar a uma terceira oitava disto. Que é, aí eu sinto aquela raiva, ok? Eu tenho a capacidade de perceber que aquela raiva é uma resposta àquela situação, ok? E eu tenho também como dado da minha compreensão que existe uma motivação na outra pessoa para fazer aquilo. E que existe uma lógica maior que faz com que eu esteja a experienciar aquela situação daquele lado e a outra pessoa esteja a experienciar a situação do lado dela. E isso então permite-me uma resposta ainda mais evoluída. E permite-me dizer, olha, eu percebo que tu me estás a atacar,
E se calhar é porque estás inseguro em relação a alguma coisa. Pá, se houve alguma coisa que eu fiz que te tenha deixado inseguro, pá, diz-me que eu não quero estar... Eu se calhar não me expliquei bem naquilo que disse. Eu se calhar de alguma forma eu pus em causa a tua posição. Se calhar de alguma forma eu estou a ser uma ameaça para ti. Diz-me como é que eu posso... fazê-lo de outra forma. Repara que isto já é um terceiro nível de resposta, ok? Agora, tu consegues fazer isso? Provavelmente não. Eu consigo fazer isso? Não. A maior parte das vezes não. Okay, mas por isso é que um gajo anda aqui na escola, não é? Sim, mas é essa ideia da responsabilidade. Esse terceiro nível é muito interessante porque temos também a responsabilidade para com o outro. Agora, claro, no final, não é? E porque depois nós lidamos diariamente com pessoas com diferentes níveis, não é? Consciência, ou de expansão de consciência. Sim, e os níveis de consciência variam. Mais do que isso, os níveis de consciência variam de área de vida para área de vida, de situação para situação, de dia para dia. Por exemplo, se calhar se tu me estiveres a falar, por exemplo, na área de vida... Por exemplo, se acontecer uma situação destas quando eu estou a trabalhar, pá, eu acho que tenho uma relativa grande capacidade de responder de uma forma consciente. Se tu falares nisso numa situação de, por exemplo, relacionamentos amorosos, pá, se calhar a minha capacidade reduz drasticamente. Ok? Ou seja, porquê? Porque há uma área de vida em que eu tenho muito mais hipersensibilidades e há outras áreas de vida em que eu não tenho tantas hipersensibilidades. Ok? Ou seja... Estás a perceber? Ou seja, isto não é uma coisa tipo, olha, já fiz, já tenho este crédito, ou já tenho este skill, ou já tenho este... Não é assim, não é? Era bom. Era bom, era. Mas desculpa, interrompi-te. Estavas a dizer, sim, nós encontramos com pessoas com diferentes personalidades, diferentes... Com diferentes personalidades, com diferentes expansões de consciência e consoante também a área que estavas a falar. Mas aqui o que pode ser de vez em quando mais doloroso é perceberes que o outro, não é? Nós temos responsabilidade para com o outro, mas aquilo que acontece muitas vezes é que o outro pode não ter essa responsabilidade para connosco e aí temos que largar. E este processo não é fácil, não é? Porque tu chegaste a um nível de consciência, isto não é presunção, é ok, consegues ver outras coisas e lidas com outras pessoas que operam de forma diferente, que veem as coisas de outra forma. E então, mas tu tens que te relacionar com as pessoas, não é? E este processo de largar, de ok, tu não me entendes, não me compreendes, eu dei aqui a minha parte, o meu coração, eu tentei dar aqui uma oportunidade de fazer ver o que é que afinal eu estava-te a querer dizer, não é? E a pessoa no limite escolhe não entender. E eu sei que está tudo certo. E para responder à tua questão, acho que precisava de 3 horas, mas deixa eu ver se eu consigo fazer assim um resumo muito rápido. Primeiro, nós não temos responsabilidade sobre as outras pessoas. A nossa responsabilidade, do meu ponto de vista, nós temos 100% de responsabilidade sobre nós e temos 0% de responsabilidade sobre o outro. Quando eu tenho uma resposta que tem em consideração o outro, perdão, isso é porque ter em consideração o outro está dentro da minha responsabilidade. Mas não é a minha responsabilidade sobre o outro. O outro é que tem responsabilidade sobre ele. Faz parte da minha responsabilidade a resposta que eu dou ao outro. Mas é a minha resposta. Estás a ver? Eu não tenho... quando eu digo ao outro, olha, eu se calhar fui demasiado agressivo, ou eu se calhar fui demasiado não sei o quê, eu estou a assumir a minha responsabilidade sobre a minha resposta. Depois o outro pode dizer, olha, não percebo nada do que estás a dizer, vai-me dar uma puta. Okay? E isso já é da responsabilidade dele. E aí eu posso dizer, olha, ok, então eu sinto que não há espaço aqui para nós comunicarmos, não há aqui um chão comum, então se não te importas, eu vou seguir o meu caminho. No hard feelings, ok? Mas a minha responsabilidade nunca é sobre o outro. Eu não tenho... sempre que eu estou a tomar responsabilidades pelo outro, que são do outro, eu estou a diminuí-lo. É como se eu lhe estivesse a dizer, olha, tu não és suficientemente capaz, então eu vou pegar um pouco da tua responsabilidade e vou tomá-la para mim.
E internamente, mesmo que a pessoa não tenha noção, ela vai ficar zangada comigo. Okay? Porque ninguém, em termos do seu ser, ninguém gosta de ser diminuído. Ninguém gosta de ser... que lhe sejam reduzidas as suas capacidades. Okay? Depois, se eu não me perco, dentro desta responsabilidade que eu tenho pelo outro, sim, às vezes há situações em que não existe um chão comum, em que não existe uma compatibilidade que suporte a interação entre as duas pessoas. E quando isso acontece, e quando eu percebo isso, quando eu me apercebo disso, faz parte do meu dever para comigo de deixar ir essa relação. E isso não é fácil, porque nós somos seres humanos, porque nós, quer por um lado, porque nós nos apegamos às pessoas e desenvolvemos afetos pelas pessoas, quer por um outro lado, um bocadinho mais pernicioso, que é as agressões que as outras pessoas nos fazem, muitas vezes nós criamos dependências delas. Mas pronto, isto já daria para outra... Acho que não dá para estar a entrar por aí agora. Mas só para te explicar, só para trazer esta ideia de que também não é por acaso que eu permito que o outro me agrida, que eu, apesar do outro me agredir e isso não me fazer bem, que eu permaneço nessa relação. Ou seja, isso também não é por acaso. Okay? Mas pronto, isso vamos deixar para outras núpcias. Okay. Eu estou a ficar sem bateria. Então, antes de terminar, a ver se a bateria ainda nos deixa terminar, gostava de eu te fazer a ti uma pergunta, que é para não ser aqui... Acabaste por ser tu a fazer-me perguntas a mim. E a pergunta que eu queria fazer é, aos dias de hoje, o que é para ti Deus? E de que forma é que tu te relacionas com o teu Deus ou com o teu conceito de Deus? Ok. Deus para mim é uma coisa muito interna, okay? muito, muito interna a mim, mas é como se fôssemos... Isto é um bocadinho difícil de explicar, mas claro. É como se fôssemos um. A forma como eu consigo espelhar Deus e sentir Deus é, de alguma forma, a escolha que eu faço diariamente com os outros, ou comigo. A forma como eu trato, como eu cuido, a tal responsabilidade que eu estava a falar há pouco, que é minha, mas que nessa responsabilidade existe o cuidado com o outro, o amor que eu sinto ao próximo. Para mim, isso é Deus, ok? E é uma relação, e é uma dança. Eu costumo dizer que eu danço muitas vezes com Deus. Porque é um movimento constante que nós fazemos, eu e ele. É uma relação em que muitas vezes eu questiono, porque é muito difícil lidar sempre com o invisível, não é? Há momentos em que o invisível para nós é duro, porque eu não estou a ver. E por mais que eu queira sentir, às vezes é importante ver. Mas isto é num dia mau. Num dia bom, basta-me só sentir. E há uma coisa muito bonita que me acontece, que é eu sinto-me mesmo muito abençoada, eu sinto-me cuidada. E isso para mim é único. E a forma que eu encontro... isso? Consegues dar Como assim é que eu me sinto cuidada? De que forma é que tu te sentes cuidada? Consegues dar assim algum exemplo? Mesmo que seja um pequeno exemplo, ou seja, não tem que ser um grande exemplo, mas para que se possa perceber um bocadinho melhor. São pequenas coisas do meu dia-a-dia. Algumas, às vezes, em situações um bocadinho mais delicadas, em que envolvem alguma indefinição, alguma dor, algum sofrimento, de forma inexplicável tudo se resolve.
eu costumo dizer mesmo, eu sinto-me a ser pegado ao colo. Ok. Isto pode ser assim um bocadinho... Lamechas? Talvez, mas não interessa, é aquilo que eu sou. É aquilo que eu sou e é aquilo que... Repara, eu não sinto isto agora, eu sinto isto há muito tempo. E eu não consigo explicar porquê, mas eu lembro-me, muitas vezes havia coisas que aconteciam na minha vida e que me doíam imenso, e eu ia para a cama à noite e chorava, e estava sofrida, e eu sabia que o dia a seguir ia ser bem melhor. E a verdade é que ia ser, é que foi sempre melhor. E, e todas as situações que foram acontecendo e que acontecem na minha vida, há uma fé, há um querer que as coisas vão correr bem. Está tudo ok, as coisas vão correr bem. E a cena é que mais cedo ou mais tarde as coisas acontecem, pô bem. Mesmo naquelas coisas que me fizeram doer, tiveram todo o sentido acontecer. Deus é muita coisa, não é? Deus pode ser muita coisa, mas o mais importante para mim na questão de Deus é a forma como eu respiro, a forma como eu partilho e me dou aos outros e como eu posso espelhar Deus nos outros. E eu lembro-me, era pequenina, repare, eu estava no quinto ano e já falava de Deus de uma forma tão veemente e tão visceral. As pessoas diziam, mas tu és de que religião? E eu não sei explicar. Eu sentia uma enorme energia de falar em Deus e ainda hoje assim o é. E portanto, e se calhar eu não tenho que me justificar muito. Não tenho que me justificar. É isto que eu sinto. E estes princípios de amor ao próximo e de amor a mim mesma, não é? Se eu partir apenas dessa premissa, eu sei que estou a valer de Deus. Algo assim do género. Pronto. Esta é a minha experiência com Deus. Tem sido assim. Se calhar não faz muito sentido, mas é o que eu sinto. Repara, estas coisas não têm que fazer sentido. São partilhas, não é? Ou seja, é o teu sentir, é o teu olhar, é o teu... E são as tuas experiências, e isso é super legítimo, não é? É super... A experiência, mesmo que a experiência da pessoa ao lado seja totalmente diferente, isso não tira nenhuma legitimidade à tua experiência. E é fixe, nós podemos partilhar as nossas experiências sem nenhuma presunção de que para o outro também tenha que ser assim. Não é? Para mim será diferente, para a Maria será diferente, para o Manel será diferente, quer dizer, cada pessoa terá o seu sentir e o seu olhar. Ainda tenho bateria no computador, portanto vamos terminar aqui. Foi assim a primeira experiência. Não sei se queres dizer alguma coisa antes de desligares. Se há alguma coisa que tu queiras partilhar. Só queria terminar com... eu não sei se te recordas, eu comecei esta conversa a dizer que eu sinto-me abençoada de acreditar. E eu acho que nós já tivemos essa conversa também, que há pessoas que querem acreditar e não conseguem. E tu até me falavas que tem que praticar, não é? Isto também é uma questão de prática, de praxis, não é? Será que é mesmo? Vamos deixar isso para cada um pensar, por Sim. si. Sim. E se alguém quiser partilhar a sua experiência, pode fazê-lo através dos comentários. E depois numa próxima conversa também podemos falar um bocadinho sobre isso. Obrigado, Margarida, pelo teu tempo. E obrigado Obrigada eu. a todos os que tiveram paciência para nos aturar durante este período. Ok?